Neste vídeo, você vai descobrir a verdade. Chica da Silva foi heroína ou mulher cruel? Ela ajudou seu povo ou ficou contra ele? Foi vítima da escravidão ou acabou se tornando igual aos senhores que tanto a oprimiram? Afinal, quem foi a verdadeira Chica da Silva? Mito número 1. A escrava sedutora. Por décadas, pintaram Chica da Silva como uma escrava super sedutora que usava o corpo para conquistar homens poderosos. Nos filmes, novelas e livros de história, ela parecia como uma femme fatale do século XVIII. Uma mulher que manipulava os homens com sensualidade pura. O mito dizia que ela seduziu João Fernandes de Oliveira, o homem mais rico da região dos Diamantes, usando charme e sexualidade para conseguir sua liberdade. Como se ela fosse uma calculista que trocou favores sexuais por riqueza e poder. Era a versão brasileira de uma prostituta que simplesmente deu sorte com um cliente rico. Essa narrativa a apresentava como alguém sem moral, que quebrava os padrões da época com comportamentos provocantes e sedução descarada. Uma mulher que usava o corpo como ferramenta de ascensão social. Mas a verdade documentada é muito diferente. Os registros históricos revelam que João Fernandes alforriou Chica poucos meses depois de adquiri-la, e isso não era nada comum na época. Homens normalmente só libertavam escravas em seus testamentos, quando já estavam morrendo, mas ele fez isso quase imediatamente. Esse não é o comportamento de alguém que via nela apenas um objeto sexual. Isso mostra respeito, isso mostra valorização. Desde o início. Os documentos provam que Chica da Silva viveu de acordo com os rígidos padrões morais e sociais da época. Ela não era rebelde, não era transgressora sexual. Era uma mulher que seguia as regras da sociedade colonial, respeitando hierarquias e convenções sociais. E por que inventaram tudo isso? Racismo e machismo. Era mais fácil acreditar que uma mulher negra só poderia conquistar riqueza com o corpo do que admitir que ela foi uma empresária inteligente e respeitada. O estereótipo da mulata sensual servia para diminuir o mérito dela. E pensa comigo, quantas vezes você já viu alguém diminuir o sucesso de uma mulher dizendo "Ah, ela só conseguiu porque", em vez de reconhecer o mérito? Isso acontece até hoje. Chica da Silva foi vítima da mesma injustiça que milhões de mulheres ainda enfrentam. Ter seu sucesso atribuído à sedução em vez do talento. Mas espera só, até você descobrir o mito número 2. Se a história da sedutora já parecia absurda, prepare-se para a mentira mais revoltante sobre como ela supostamente gastava dinheiro. No próximo mito, a verdade sobre a chamada vida de luxo descontrolada. Mito número 2. A vida de luxo descontrolado. O cinema e a TV transformaram Chica da Silva numa espécie de Kim Kardashian do século XVIII. Mostravam ela vivendo como uma rainha extravagante, cercada de banquetes gigantescos todos os dias, roupas importadas da Europa, joias caríssimas. Inventaram até que ela tinha um lago artificial onde navegava em um navio particular. Diziam que mandava buscar gelo dos picos das montanhas para seus drinks no calor de Minas Gerais, que tinha centenas de escravos apenas para o próprio prazer e que dava festas intermináveis que duravam dias inteiros.
A narrativa pintava Chica como uma mulher completamente descontrolada financeiramente, gastando de forma ostensiva, irresponsável, como se não soubesse o valor do dinheiro e jogasse tudo fora em luxos desnecessários e caprichos exóticos. Mas a verdade documentada mostra exatamente o oposto. Os registros revelam que Chica era financeiramente responsável, estratégica. Ela pertencia simultaneamente às Irmandades de São Francisco e do Carmo, irmandades exclusivas para brancos, e também às Irmandades das Mercês, para mulatos, e o do Rosário, para negros. Isso significa que ela tinha renda suficiente para contribuir regularmente em 4 irmandades diferentes. Era como hoje alguém manter doações frequentes para várias instituições de caridade ao mesmo tempo. Um gesto de compromisso, não de ostentação. E mais, em seu testamento, descoberto em 2025, Chica declarou que a maior parte de seus bens eram escravos para trabalho. E ela não concedeu liberdade a nenhum deles. Transmitiu todos como herança produtiva para os seus descendentes. Isso mostra uma mulher de negócios prática, focada em manter patrimônio e garantir renda contínua para a família. Não uma gastadora impulsiva, mas uma investidora inteligente. E por que inventaram essa história cruel? Para reforçar o estereótipo racista de que pessoas negras, quando enriquecem, não sabem lidar com dinheiro. Era uma forma de diminuir sua inteligência financeira, apresentando-a como alguém inconsequente. E pense comigo, quantas vezes quando alguém de origem humilde enriquece, surgem histórias maldosas sobre supostos gastos exagerados. É como se as pessoas não aceitassem que quem veio de baixo possa ser mais responsável com dinheiro do que quem nasceu rico. Mas se você achou esse mito revoltante, prepare-se para o próximo. O mito número 3 inventa uma história de poder político absoluto, uma das distorções mais absurdas sobre Chica da Silva. Mito número 3. O poder político absoluto. Criaram a narrativa de que Chica da Silva mandava nas autoridades de Diamantina, como se fosse uma verdadeira imperatriz nos bastidores. Diziam que juízes, militares, cobradores de impostos, até mesmo o governador da capitania tremiam diante dela. Contavam que ela decidia quem era preso e quem era solto, quem ganhava contratos de mineração e até que ela tinha mais poder real que o próprio João Fernandes de Oliveira. Algumas versões iam além, sugerindo que Chica controlava secretamente todo o comércio de diamantes, através de chantagem e manipulação política. O poeta Carlos Drummond de Andrade chegou a escrever: "Contemplai branquinhas na sua varanda, a Chica da Silva, a Chica que manda." Essa imagem de uma mulher que controlava tudo se espalhou como se fosse verdade histórica. Mas a realidade documentada é muito diferente. Chica do César vivia em uma sociedade extremamente hierarquizada e rígida. Uma ex-escrava, mesmo rica, tinha limites muito claros e inflexíveis de atuação social e política. Pesquisas da UFMG mostram que ela viveu segundo os padrões morais e sociais da época. Ou seja, Chica seguia as regras vigentes. Ela não as quebrava, não as desafiava publicamente. Ela tinha, sim, influência econômica legítima, mas através de investimentos comerciais normais, transparentes. Não por manipulação obscura, nem por controle secreto sobre autoridades governamentais.
Os documentos mostram que ela participava da vida social dentro dos limites da sua posição, respeitando hierarquias e protocolos da sociedade colonial. E por que inventaram isso? Porque era mais fácil demonizar uma mulher negra bem-sucedida, dizendo que sua influência só poderia vir de meios obscuros e manipuladores, do que admitir sua inteligência comercial e sua honestidade. E isso acontece até hoje, não é? Quando alguém fora do padrão alcança sucesso, sempre aparece gente inventando teorias conspiratórias. Ah, só pode ter esquema por trás. Chica enfrentou essa mentalidade há 300 anos e, infelizmente, ainda existe. Se esses mitos já estão te revoltando, prepare-se para o próximo. O mito número 4 é talvez o mais romantizado e falso de todos. A história da escrava que virou rainha. Mito número 4. A escrava que virou rainha. A versão mais romântica e falsa de todas. Foi criada pela chamada Hollywood brasileira. Pintaram Chica da Silva como uma Cinderela colonial, que teria passado de escrava miserável a rainha absoluta, da noite para o dia. Diziam que João Fernandes a tratava literalmente como realeza europeia, que construía palácios suntuosos para ela, que lhe dava tratamento protocolar de princesa e que até a coroava com joias de diamantes. Alguns filmes chegaram ao ridículo de mostrar Chica sentada em um trono, usando uma coroa real e recebendo reverências da alta sociedade branca, como se tivesse virado monarca reconhecida instantaneamente. Mas a verdade documentada é outra. O primeiro registro oficial sobre Chica, em 1754, a identificava simplesmente como Francisca da Silva, uma mulher livre comum. No ano seguinte, 1755, ela já aparece como Francisca da Silva de Oliveira, mostrando uma progressão social gradual, natural, cuidadosamente construída. E mais, já em 1754, apenas um ano após sua alforria, ela já era proprietária de bens escravos. Ou seja, Chica começou imediatamente a investir. Ela foi construindo seu patrimônio de forma metódica, estratégica e inteligente. Não houve mágica, não houve transformação instantânea. O que houve foi trabalho árduo, investimentos inteligentes e crescimento gradual ao longo de anos. E por que inventaram essa história de conto de fadas? Porque é muito mais fácil vender um romance de transformação mágica do que mostrar a complexidade real. Uma mulher que conquistou tudo com esforço, estratégia e persistência. E você já viu muitas vezes isso, não é? Histórias falsas de sucesso da noite para o dia, quando, na verdade, o que existem são anos e anos de dedicação invisível. A realidade sempre exige tempo, esforço e persistência. E se você acha que já viu exageros suficientes, espere pelo mito número 5, a invenção do amor proibido e escandaloso. Mito número 5. O amor proibido e escandaloso. Hollywood transformou o relacionamento de Chica da Silva e João Fernandes num verdadeiro Romeu e Julieta da era colonial. Vendiam como uma paixão proibida, perigosa, escandalosa, que teria chocado toda a sociedade da época. Diziam que João Fernandes arriscou absolutamente tudo, desafiando leis do rei de Portugal e convenções sociais, por amor a Chica. E que ela, com seu poder de sedução, teria feito o homem poderoso perder completamente a razão. As versões cinematográficas mostravam encontros secretos, fugas dramáticas, confrontos com autoridades furiosas, como se eles vivessem um romance proibido, correndo risco constante de prisão, exílio ou até execução. Mas a verdade documentada é completamente diferente. Chica viveu mais de 15 anos em uma união consensual e estável com João Fernandes. 15 anos. Isso não é paixão proibida.
Isso é casamento sólido. E o mais importante, relações entre homens brancos ricos e mulheres negras ou mulatas eram muito comuns e socialmente aceitas no período colonial. Não havia nada de escandaloso nisso. João Fernandes alforreou Chica poucos meses depois de conhecê-la. Isso mostra respeito, planejamento conjunto, comprometimento desde o início. Ele não a tratava como uma aventura passageira, mas como companheira de vida. E por que inventaram essa história de amor proibido? Porque era mais cinematográfico romantizar o relacionamento do que admitir a verdade crua. Foi um casamento estável, respeitoso e normal para os padrões da época. E isso também acontece hoje. Quantas vezes você já viu casais interraciais felizes sendo alvo de fofocas e invenções de dramas que não existem? A sociedade adora criar escândalo onde há apenas amor e estabilidade. Mas prepare-se, porque o mito número 6 vai te surpreender ainda mais. A mentira sobre os 13 filhos é uma das mais absurdas já inventadas sobre Chica da Silva. Mito número 6. Os 13 filhos e a família gigante. Espalharam por aí a história de que Chica da Silva teve 13 filhos com João Fernandes de Oliveira. Diziam que ela era extraordinariamente fértil, que vivia constantemente grávida e que a casa deles parecia um orfanato superlotado de tantas crianças correndo pelos corredores. Algumas versões ainda mais absurdas afirmavam que ela teve filhos com outros homens da região, criando uma descendência gigante que teria dominado toda a Diamantina pelo número de herdeiros. Essa narrativa apresentava a Chica como uma verdadeira máquina reprodutiva, que usava a maternidade como estratégia política para garantir poder e influência pelo número de descendentes. Uma visão cruel, desumanizante, que a reduzia apenas à função de gerar filhos. Mas os documentos oficiais mostram outra realidade. Chica viveu mais de 15 anos ao lado de João Fernandes e sim, teve filhos com ele. Mas o número era normal para a época, nada parecido com os 13 inventados. E mais importante, ela foi uma mãe dedicada. Investiu na educação formal dos seus filhos, garantiu que tivessem acesso a oportunidades e deixou herança sólida, estruturada para todos eles. Isso mostra planejamento familiar, visão de futuro. Ou seja, não uma máquina de gerar bebês, mas uma mãe responsável, amorosa e estratégica. E por que inventaram essa mentira? Porque era mais um estereótipo racista. A velha ideia perversa de que mulheres negras teriam filhos descontroladamente, sem planejamento, sem responsabilidade. Uma forma cruel de animalizar e desumanizar. E pense, até hoje existem comentários maldosos sobre o tamanho da família de pessoas negras ou humildes, como se o número de filhos definisse o caráter ou a capacidade de alguém como mãe. Chica sofreu esse preconceito há 300 anos e ele ainda não desapareceu. E já que estamos falando de família, prepare-se para o mito número 7, talvez o mais cruel de todos. A mentira sobre o abandono e a solidão no fim da vida de Chica da Silva. Mito número 7. O abandono e a solidão. Criaram a versão mais dramática e trágica possível. A de que João Fernandes abandonou cruelmente Chica da Silva quando precisou voltar para Portugal. Diziam que ela ficou sozinha, desamparada, sem recursos, traída e esquecida como uma mulher usada e descartada. As narrativas cinematográficas mostravam um final sombrio. A ex-escrava que havia vivido como rainha, agora na miséria absoluta, mendigando, esquecida, morrendo pobre e solitária. Era a versão colonial da mulher descartada. Depois de ser explorada por um homem branco rico, ela terminaria abandonada, sem nada.
Mas a verdade documentada é completamente diferente. Quando João Fernandes retornou a Portugal em 1771, ele deixou Chica muito bem estabelecida. Ela viveu ainda 25 anos produtivos, mantendo riqueza e posição social elevadas. O testamento de Chica, descoberto em 2025, mostra que ela tinha a maior parte de seus bens investidos em escravos produtivos e transmitiu tudo como herança sólida para seus descendentes. Ou seja, Chica morreu rica, não pobre. Durante esses 25 anos, ela continuou fazendo negócios, cuidou de suas propriedades, participou da vida social local e ainda aumentou sua própria fortuna. Ela não foi abandonada, foi independente até o fim. E por que inventaram esta mentira cruel? Porque era mais confortável imaginar Chica como uma eterna vítima do que aceitar a verdade. Uma mulher negra, independente, próspera e respeitada até o último dia de vida. E isso nos faz pensar. Quantas vezes você já viu pessoas torcendo pelo fracasso de alguém bem-sucedido? Como se o sucesso do outro fosse uma ameaça. Chica teve que lidar com essa energia negativa até mesmo depois da morte. E agora chegamos ao mito número 8, um dos mais perigosos para a nossa sociedade até hoje: a invenção sobre sua origem étnica romantizada. Mito número 8. A origem étnica romantizada. Alguns inventaram que Chica da Silva era filha de um rei africano, uma princesa capturada e trazida como escrava para o Brasil. Outros diziam que tinha sangue indígena nobre, ou até poderes místicos herdados dos ancestrais. E assim criaram versões fantasiosas e exóticas, como se fosse impossível uma mulher negra comum ser inteligente, determinada e bem-sucedida por si só. Chegaram até a sugerir que Chica usava feitiços e magia ancestral para manipular homens brancos ricos. Era a forma racista de explicar o que não aceitavam: o sucesso de uma mulher negra livre. Mas a verdade é simples. Chica nasceu Francisca da Silva, no Arraial do Tijuco, em Minas Gerais. Ela não era princesa, não era feiticeira. Era uma mulher comum, que se tornou extraordinária pela sua inteligência, sua visão de negócios e sua determinação. Ela não precisou de sangue nobre, nem de poderes mágicos. A verdadeira nobreza dela estava no caráter, na perseverança e na capacidade de superar obstáculos que destruiriam outras pessoas. E por que inventaram essa história? Porque era inaceitável, numa sociedade racista, admitir que uma mulher negra, comum, pudesse ser naturalmente mais capaz que homens brancos de boa família. E perceba, até hoje, quando alguém fora do padrão consegue sucesso, logo surgem justificativas. Ah, foi sorte. Ah, tinha contatos. Ah, deve ter algum esquema. É a mesma lógica perversa que usaram contra Chica há séculos. E agora estamos chegando ao final. Mas o mito número 9 é talvez o mais atual e perigoso de todos. A ideia de que Chica foi apenas uma exceção, que confirma a regra. Mito número 9. A exceção que confirma a regra. Esse talvez seja o mito mais perigoso de todos. A ideia de que Chica da Silva foi uma exceção única. A única mulher negra que conseguiu ascensão social no Brasil colonial. Diziam:
Olhem, existiu uma. Isso prova que o sistema não era tão opressor assim. Usavam a história dela como propaganda enganosa. Como se dissesse, se ela conseguiu, é porque as outras não se esforçaram o suficiente. Transformaram Chica num token, um símbolo usado para negar a existência do racismo. Era como afirmar, não existe racismo, porque a Chica da Silva ficou rica. Um discurso cruel e perigoso. Mas a verdade documentada mostra outra realidade. Chica não foi uma exceção impossível. Ela foi um exemplo visível de algo que acontecia mais do que a história oficial admite. Houve outras mulheres negras e mulatas que também prosperaram no período colonial. A diferença é que Chica ficou mais famosa, porque seu relacionamento com João Fernandes deixou mais registros históricos. Mas ela não estava sozinha. Havia outras como ela. Só que o racismo sistemático apagou e distorceu suas histórias. E por que inventaram esse mito? Para manter o racismo estrutural funcionando. Se Chica fosse vista como única e irrepetível, isso justificaria continuar tratando outras mulheres negras como naturalmente inferiores. Perceba como esse discurso ainda existe hoje. Fulana conseguiu. Então o problema não é discriminação, é falta de esforço das outras. Usam o sucesso individual para negar a opressão coletiva. Foi assim com Chica há 300 anos e continua sendo assim com tantas minorias hoje. E, finalmente, chegamos ao mito número 10, o mais importante e revelador de todos. A mentira do Brasil como democracia racial. Mito número 10. O Brasil como democracia racial. Esse é o mito mais perigoso e duradouro de todos. Usaram a história distorcida de Chica da Silva como prova de que o Brasil colonial não era racista. Diziam, olhem, uma escrava conseguiu ficar rica e poderosa. Isso mostra que nossa escravidão era mais suave, mais humana, que havia oportunidades reais para todos. Vendiam a ideia de que o Brasil era um paraíso racial, harmonioso, miscigenado, fraternal, que aqui não havia racismo como nos Estados Unidos ou na África do Sul, que nossa escravidão teria sido mais doce. Mas a verdade é brutal. Chica viveu no século XVIII, numa colônia baseada totalmente no trabalho escravo forçado. Milhões de africanos e descendentes eram explorados, humilhados e mortos todos os dias. Chica foi uma exceção extraordinária que conseguiu vencer apesar do sistema, e não uma prova de que o sistema era justo. Mesmo sendo rica e respeitada, ela ainda enfrentava limitações por ser ex-escrava e mulher negra. O sucesso dela não diminui o horror da escravidão brasileira. Pelo contrário, mostra o quanto era raro e quase impossível uma pessoa negra alcançar o que ela alcançou naquela época. E por que inventaram esse mito? Para aliviar a culpa histórica. Era mais confortável acreditar que não foi tão ruim assim do que encarar a realidade de quase 400 anos de escravidão brutal e sistemática. E veja como isso continua até hoje. Muita gente ainda usa casos individuais de sucesso para negar o racismo estrutural. Fulano conseguiu, então racismo não existe. É a mesma lógica perversa de séculos atrás. A verdadeira lição é esta. Chica da Silva não prova que o Brasil era menos racista. Ela prova exatamente o contrário. Mostra que mesmo num sistema cruel e opressor, algumas pessoas extraordinárias conseguem vencer. Ela não é símbolo de que o sistema funcionava, mas sim de alguém que triunfou apesar dele. Depois de desmascarar os 10 mitos, quem foi, afinal, a verdadeira Chica da Silva?
Ela não foi uma sedutora manipuladora. Foi uma empresária inteligente e estratégica. Ela não foi gastadora descontrolada. Foi uma investidora responsável e visionária. Ela não foi rebelde, escandalosa. Foi uma mulher respeitada e respeitosa. Ela não foi máquina de gerar filhos. Foi uma mãe dedicada e planejada. Ela não foi vítima abandonada. Foi uma pessoa independente e próspera. Ela não foi princesa exótica. Foi uma brasileira comum que se tornou extraordinária. Ela não foi exceção que justificava a opressão. Foi prova viva de capacidade individual. Ela não foi propaganda de democracia racial. Foi símbolo de resistência humana. A verdadeira Chica da Silva merece ser lembrada pela sua inteligência, pela sua determinação e pelo seu sucesso legítimo. Não pelas fantasias racistas e machistas que inventaram sobre ela. E agora é com você. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas revelações. Comenta aqui embaixo. De que cidade ou estado você está assistindo? Qual o mito mais te revoltou? E que outros personagens históricos você gostaria de ver desmistificados? Compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares, porque o Brasil merece conhecer a história real, a história verdadeira, que é sempre mais fascinante do que a ficção. E lembre-se, conta hoje para pelo menos 3 pessoas uma dessas verdades que você descobriu aqui. Vamos espalhar conhecimento e transformar a forma como entendemos o passado do nosso país. Muito obrigado por assistir até o fim. E prepare-se, porque nos próximos vídeos vamos revelar os mitos e as verdades sobre Zumbi dos Palmares, Princesa Isabel e até Tiradentes. A verdadeira história do Brasil está cheia de pessoas incríveis como Chica da Silva. Pessoas que a versão oficial tentou apagar, diminuir ou distorcer. Mas juntas e juntos, nós vamos resgatar essas histórias. Obrigado pela sua presença. Até o próximo episódio.